Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria convidar vocês a refletirem comigo um pouco a respeito do controle. Você sente necessidade de controlar as coisas ao seu redor? Primeira coisa que a gente pode pensar é que o controle é uma tentativa de bordejar, fazer uma borda em torno do real da vida. E o que a gente chama de real? Na psicanálise, o real ele tem a ver com o acaso, aquilo que é imprevisto, indefinido, incalculável, aquilo que não tem um significado, aquilo que não é imaginável. Ou seja, trata-se de um certo vazio que escancara a nossa vulnerabilidade, a nossa finitude, a nossa fraqueza, de uma certa forma, enquanto sujeitos. Então, tentar contornar esse real não deixa de ser uma forma de tentar encontrar uma garantia. As pessoas tentam construir regras para tentar encontrar uma certeza, né? Isso que eu estou chamando de uma garantia. Mas será que essa garantia existe? Será que é possível ter essa certeza? Sempre haverão dúvidas. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, né? É a questão da morte. E a morte, inclusive, ela é o real, aquilo que eu expliquei para vocês, no seu mais extremo, né? É a morte. Então, até um certo ponto, essa garantia ela nunca vai existir. Então, o que essa necessidade de controlar coloca em cena é essa tentativa de segurar firme demais, encontrar essa garantia em algo que não é da ordem de uma regra, de uma padronização, de uma certeza. Ou seja, não é algo inafetável, nem sei se essa palavra existe, mas é algo que vai se afetar sim por esse real, por esse acaso. Vão ter furos nessa garantia. E saber lidar com os furos também é saber lidar com a falta. É entender que a gente não dá conta de tudo sempre, que nem tudo é possível. Mas infelizmente, no dia de hoje, a gente vive esse imperativo contemporâneo de que tudo é possível, que basta a gente querer e a gente vai lá e alcança, né? Basta desejar que a pessoa vai conseguir o que ela almeja, basta lutar, basta ir atrás. É claro que é importante ter desejo, é importante, como os muitos chamam, né, de perseverança, é importante perseverar. É importante ter determinação, mas isso não é garantia de nada. Existe o acaso, né? Nem tudo é possível. Vão ter frustrações, vão ter dificuldades, vão ter obstáculos que precisam serem atravessados, né, para chegar em um determinado lugar, e muitas vezes esse caminho para chegar nesse lugar não vai ser da forma que você planejou, da forma que você imaginou, né? Então não, nem tudo é possível. Tem até um meme, né, que fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Porque sim, existe coisas que são da ordem do impossível. E é preciso respeitar, aprender a lidar com esses limites, com isso que falta e com esses furos. Inclusive o furo nessa garantia, né? Nessa tentativa de ter controle, o furo nesse controle. Então, tentar ter controle demais também pode querer dizer de uma tentativa de apagar essa falta. Que falta? Uma falta que no momento se trata de uma falta de controle. A falta que vai estar posta na vida, no ser, né? Em tudo que concerne a nossa existência. Algo sempre vai faltar. Mas e quando a pessoa tenta controlar o outro? Por exemplo, em um relacionamento amoroso. Muitas vezes querer controlar o outro também significa colocar esse outro numa posição de objeto. E não um outro que é sujeito, e sujeito inclusive do seu próprio desejo, do seu próprio inconsciente, daquilo que ele não controla, do acaso, do indefinido. Então tentar ter controle de um sujeito
que não tem controle de muitas coisas sobre si mesmo. É claro que existem escolhas e é claro que é importante se responsabilizar pelos atos, pelas decisões, pelas nossas falas, enfim, pelo o que a gente faz na nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente tem controle sobre tudo. E muito menos controle sobre o outro que não tem controle sobre várias coisas que se passam dentro dele próprio. Não ter controle no sentido de não compreender, não elaborar, não encontrar um sentido, um significado para isso que acontece com ele próprio. E muitas vezes também tentar controlar o outro também pode ser uma forma de tentar encontrar uma garantia nessa relação amorosa, para não haver frustrações nessa relação, para não haver furos nessa relação, para não haver desencontros nessa relação. Mas como eu já falei em outros vídeos, o amor é um encontro desencontrado. O que Lacan falou, né? A relação sexual não existe. No sentido de que dois não fazem um. Um não complementa o outro. Algo sempre vai faltar. Por isso sempre vai ter um desencontro nas relações. Não é possível ter esse complemento. Então muitas vezes essa tentativa de controlar o outro é uma tentativa de tentar fazer essa relação sexual existir. Nesse sentido que eu acabei de explicar, no sentido lacaniano, né, de que tentar fazer um complemento com o outro, um complemento da ordem também do impossível. Então é muito importante elaborar melhor o porquê de tanta necessidade de controlar as coisas ao seu redor, de controlar o outro, as relações, de controlar o acaso, esse real. Então talvez seja preciso que você elabore um pouco os furos que você já vivenciou, as faltas que já foram escancaradas na sua vida e aprendendo melhor a lidar com elas a partir do momento que você começa a elaborar um lugar disso também na sua vida e na sua história e talvez a partir daí ir aceitando melhor essa falta de controle. Enfim, essa reflexão que eu queria deixar hoje com vocês. Como eu sempre pontuo nos meus vídeos, eu não estou tentando generalizar nada aqui, apenas pontuar algumas reflexões. É claro que o controle, o que isso significa, como isso se dá, vai ser muito particular e singular a depender de cada caso e de cada um. Então é preciso elaborar também o que tem de único nessa necessidade de controle na sua história. Então é isso. Muito obrigada!